Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de geometria analítica, tá? E nós vimos nas outras aulas a distância entre dois pontos, nós vimos também posição relativa entre as retas. Hoje nós vamos ver a distância entre ponto e reta, tá? Como fazer o cálculo entre a distância de um ponto e uma reta, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre também sobre a área de um triângulo, usando a geometria analítica, uma outra maneira de resolver a área de um triângulo usando matrizes, tá? Usando os pontos, os vértices do triângulo e uma matriz, ok? Então vou compartilhar com vocês o livro e a gente vai se falando aqui ao longo da aula. Vocês vão vendo aí o conteúdo. Então, página 637 do livro, tá? Então, para quem estiver fazendo alguma anotação, nós estamos na página 637, distância entre ponto e reta, tá? Então, para saber a distância entre o ponto e reta, o problema vai te dar qual o ponto P, e a reta R. Nós temos as coordenadas do ponto e temos a equação geral da reta, certo? Então, ó, D é a distância, tá? D é a distância do ponto à reta R. Ele vai te dar o ponto, as coordenadas do ponto, e vai te dar uma equação geral da reta. E aí vocês vão fazer o cálculo. De que forma, né? Então, para obtermos uma relação, para determinar a distância entre o ponto e a reta, temos o módulo do valor do coeficiente A vezes o x, a coordenada x do ponto, mais o coeficiente B vezes a coordenada y do ponto, mais o coeficiente C. Tudo isso dentro do módulo, dividido pela raiz quadrada do coeficiente A ao quadrado, mais o coeficiente B ao quadrado. Bem, os valores de A, B e C são simples, e os valores do ponto também é só substituir aqui na fórmula, tá? Então, a distância é igual ao módulo do A da reta vezes o x do ponto, mais o B da reta vezes o y do ponto, mais o C da reta. Tudo isso dividido pela raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado. Na hora dos exemplos, vocês vão ver que é só trocar as letrinhas por números, ok? E aqui, ó, uma outra maneira de fazer a área do triângulo. Nós já vimos várias, né? Base vezes altura dividido por 2. Tem uma que usa o ângulo, né? Tem aquela de Herão que usa a raiz quadrada do semiperímetro. Bem, nós vimos várias. Essa é o que a gente vai ver agora, é usando geometria analítica. Então, ó, no triângulo nós temos o vértice A, B e C. Esses vértices têm a coordenada x e a coordenada y. Então, eu tenho x1, y1, que é a coordenada de A, x2, y2, a coordenada de B, e x3, y3, a coordenada do C. Ok? Eu monto o sisteminha x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. Calculo o sisteminha dos pontos x aqui. Como se eu fosse fazer a equação geral da reta, né? Lembra? Só que agora eu tenho todos os valores das coordenadas. Isso vai dar o valor do determinante. Eu pego metade desse determinante, é a área desse triângulo. Tá? Lembra que a área do triângulo tem sempre que dividir por 2, né? Então, na ideia do determinante, você tem os vértices, calcula o determinante, meio vezes o determinante, ou seja, metade do valor do determinante é a área desse triângulo. Bem simples também de resolver, só dá um trabalhinho para resolver o determinante aqui da matriz, ok? E aí ele já dá os exemplos. Então, distância do ponto, olha uma das maneiras de usar a distância do ponto. Ele vai trazer um meio assim
misturado, ele gosta de fazer toda essa mistura aí. Então, ele quer saber ó, a altura, né? Determine a altura do trapézio cujos vértices são A11, B11,3, C7,5 e D2,4. Ele quis calcular a altura usando o ponto C aqui, né? A distância do ponto C até a reta AB. Podia também usar a do ponto D, ia dar o mesmo valor, tá? Se ele usasse a distância do ponto D até a reta AB, ia dar o mesmo valor da altura. Ele optou por usar esse ponto. Bem, para isso eu tenho que saber qual é a equação geral da reta AB. Eu tenho as coordenadas de A, tenho as coordenadas de B, jogo na matriz e descubro a equação geral. X, Y1, 1, que é a coordenada do A, né? O A, aqui, ó, o ponto A é 1, e o ponto B é 11,3. Então, ele vai fazer isso, jogar na matriz. XY1, 11,3,1. Calculou tal determinante, dividiu na diagonal principal positivo, toda a coisa que a gente faz para calcular o determinante aqui. Equação geral da reta a gente já viu bastante aqui esse trimestre. Calculou a equação geral da reta, deu x menos 5y mais 4 igual a zero. Eu já tenho a equação e tenho o ponto. Qual é o ponto? Ele usou o ponto D, né? Ó, desculpa, o ponto C. O valor do ponto C, coordenadas 7 e 5. Ok? Vou diminuir um pouco para ficar melhor para a gente ver. Ó. Então, ele usou o ponto C, 7 e 5, e a equação geral da reta AB, x menos 5y mais 4 igual a zero. O A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 4. Ele joga na fórmula. Ó. A distância é a altura. A distância do vértice até a reta é a altura, ok? É o que eu estou procurando. Então, a distância, que ele colocou a letra H, porque é a altura, mas é a distância do ponto e da reta, ficou 1 vezes 7. Por quê? 1 é o valor de A e 7 é a coordenada x do ponto. Então, 1 vezes 7. Depois, menos 5, que é o valor de B, vezes 5, que é a coordenada y do ponto. Mais 4. Tudo isso dentro do módulo, tá bom, gente? Isso aqui nunca vai poder ser negativo, porque se trata de uma distância. Se é distância, não vai poder ser negativo. Então, por isso que ele coloca tudo em módulo. Perfeito, gente? Então, vai ficar isso aí. 1 vezes 7, A vezes o ponto x, a coordenada x do ponto, menos 5 vezes 5, o B vezes a coordenada y do ponto, mais C, que é o valor 4 aqui da equação geral da reta. Dividido pela raiz quadrada de 1 ao quadrado, A ao quadrado, mais menos 5 ao quadrado, B ao quadrado. Trocou as letrinhas pelos valores aqui. Calculando, né? Aqui em cima, ó, 1 vezes 7, 7. Menos 5 vezes 5, menos 25. Mais 4. Ficou 7 mais 4, 11. Menos 25 com mais 11 dá 14. Dá menos 14. Mas como está em módulo, ele sai como mais 14. Ok? E aqui embaixo, 1 ao quadrado, 1. Menos 5 ao quadrado, 25. 1 mais 25, 26. Ficou 14 sobre raiz de 26. Aí ele racionalizou o denominador. Multiplicou por raiz de 26 em cima e embaixo, ficou 14 raiz de 26 sobre 26. Dividindo 14 e 26 por 2, deu altura igual a 7. Raiz de 26 sobre 13. Termina aqui, era só a altura que ele queria. Se ele quisesse para calcular a área, eu ia fazer base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Mas ele pediu só a altura aqui, tá? Então, a gente para na altura aqui. Beleza? Essa é a altura desse trapézio. Mais um aqui, um exemplo embaixo. Ó. Determine o valor de A para que a distância do ponto
menos 1 e A, ou seja, x vale menos 1, o y é a letra A. A distância entre o ponto e a reta da equação 3x mais 4y menos 5 igual a 0. O A vale 3, o B vale 4, o C vale menos 5. Substituindo, fica, né, 3 vezes menos 1 no módulo, né? Tudo e outra coisa. Ele quer saber o valor de A para que a distância seja 2, seja 2 unidades. Então, no lugar da distância, ele pôs o número 2. Ele quer que a distância seja 2. Ele já concluiu aqui. Distância vale 2. Módulo de A vezes o x do ponto. 3 vezes menos 1. Mais o B vezes o y do ponto. 4A. Mais a letra C, só que o C é negativo, vai entrar como menos 5. Tudo isso dentro do módulo, ok? E aqui embaixo, A ao quadrado, 3 ao quadrado, mais B ao quadrado. Resolvendo, ficou 2 é igual o módulo de 4A menos 8, né? 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 com menos 5 dá menos 8, fica 4A menos 8 dentro do módulo. E aqui 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 9 mais 16, 25. Vai tirar da raiz, vai dar 5. Ele vai pegar esse 5 e passar multiplicando, vai ficar 2 vezes 5, 10. Então ele chega nesse ponto, ó. O módulo de 4A menos 8 é igual a 10. Ok? Lá em cima ele vai continuar. Porque não terminou, lembra? Quando é uma equação modular, pode ser que 4A menos 8 seja 10, ou 4A menos 8 seja o menos 10. Lembra? Equação modular vai ter o 10 positivo ou o 10 negativo. Isolando o A, deu A igual a 9 meios ou A igual a menos meio. Toda equação modular tem duas respostas aí. A resposta positiva e a resposta negativa. Tá? Ou seja, saindo o 10 positivo do módulo e saindo o 10 negativo. Nesse caso, deu 9,5 ou menos meio. Esse é o valor de A para que a distância seja 2. Mais um exemplo aqui. Um pintor é chamado para fazer o orçamento da pintura de um muro, cuja área a ser pintada é o que está achurado. Ele só quer pintar essa parte aqui do meio de azul. Sabe-se que o muro tem uma forma retangular e 3 metros de altura e que o preço da pintura por metro quadrado é R$6. Qual o valor do orçamento a ser apresentado? Então, eu sei que aqui mede 6 metros de altura. Eu tenho as coordenadas do ponto, tá vendo? 4y, x e 2, 0, 0, 6 e 1. Ok? Bem, y é a altura. Se y é a altura e a altura é 3, ele troca aqui, ó, né, pelo número 3. Pode ver, aqui fica 4 e 3. E aqui nesse ponto, o x vale 0. Está em cima do eixo y. Ok? Ó. Imagina que aqui é o eixo y e aqui é o eixo x. Tá bom? Na horizontal é x, na vertical é y. 0 com 0, 0 com 2, 4 com 3, 6 com 1. Essas são as coordenadas que nós temos, certo? Eu posso dividir isso em 2 triângulos. Vou calcular a área S1 é a área 1, S2 é a área 2, divide, separa em 2 triângulos, calcula as duas áreas usando a ideia de que os vértices, né, vai fazer a matriz, depois soma as duas áreas. Então, ele quebra a figura em 2 triângulos. Olha como vai ficar. Primeiro, 0, 0, 1 é o ponto A. 0, 2 e 1 é o ponto B. 4, 3 e 1 é o ponto C lá em cima. Calculou a área desse primeiro, né? Calculou o determinante deu menos 8. Como está em módulo, né? Ó,
A área é metade do módulo do determinante. Tá vendo? Isso aqui é módulo. Se é menos 8, vai virar mais 8. Metade de 8 é igual a 4. Então, a área 1 vale 4. Vai fazer a mesma coisa com o triângulo de baixo. Tá? 0, 0, 1 é o ponto A. 4, 3 e 1, o ponto C. 6, 1 e 1 é o ponto D. Calculo o determinante, deu menos 14. Como tem que estar em módulo, vai ficar mais 14. Metade de 14, 7. Somando 4 mais 7, 11. A área é 11 metros quadrados. Se é R$6 cada metro quadrado, 11 vezes 6 vai dar os R$66 aí do orçamento para pintar uma área irregular. Então, quando vai pintar áreas assim que não dá para definir, porque não tem nenhuma fórmula para essa figura, você divide ela em triângulos e usa a ideia de metade do módulo do determinante. Se você tem os vértices, você consegue calcular o determinante. Essa é a ideia de calcular áreas sem saber o valor dos lados, sem saber base, sem saber altura, só sabendo o valor de cada determinante. Ok? Desculpa, o valor de cada vértice. Sabendo o valor de cada vértice, você consegue calcular a área de qualquer figura por geometria analítica. Beleza? Bem, tem alguns exercícios aqui na página 639 que usa essas ideias. Calcule a distância do ponto até a reta. O ponto 5, 7 e a reta 4x menos 3. Então, aqui é só fazer, né? Módulo de 4 vezes 5 mais menos 3 vezes 7 mais 2, tudo isso em módulo, dividido por 4 ao quadrado, raiz quadrada de 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Tira da raiz e você vai calcular a distância entre os pontos, usando a fórmula da distância entre o ponto e a reta. Sabendo o A, B e o C, e sabendo as coordenadas x e y do ponto. Bem simples de fazer, tá? Calcule a distância entre as seguintes retas paralelas. Como que eu vou calcular a distância entre as retas? Escolhe uma delas para achar um ponto, né? Substitui, sei lá, na primeira, x igual a 1, vê quanto que vai dar o y. Você vai ter o ponto x e y dessa reta. Aí você pega o ponto x e y e vê a distância para outra, tá? Então você pode escolher qualquer uma das duas retas para descobrir um ponto x e y que pertence à reta e depois calcular a distância para outra, tá? Então o exercício 70 é basicamente isso. Tem outros exercícios aqui, né? Do 69 até o 80, se eu não me engano, 81, são todos de distância ou de área de triângulos. Bem tranquilo para fazer, assim, né? Vocês podem tentar fazer durante a aula. Eu vou estar online no Meet para tirar dúvida de vocês. E a gente também vai estar se falando ao longo de outras aulas aí, ao longo dessa semana e da próxima, a respeito dessa matéria aí, que é a distância entre reta e ponto e a área do triângulo usando os vértices. Ok, gente? E aí a gente vai dar uma parada de geometria analítica. Essa é a última parte. A gente vai passar para álgebra. Vamos entrar em números complexos, polinômios. A gente vai sair um pouco de geometria e vamos voltar lá para a matéria de álgebra, ok? Façam os exercícios aí da página 639 e a gente vai se falando ao longo da semana a respeito dessa matéria para encerrar o conteúdo de geometria analítica. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.